lixo eletrônico. Certo? Lixo eletrônico, esse é um termo utilizado, mas a gente tem outros sinônimos também: meta-reciclagem, lixo eletrônico e logística reversa. Esses são alguns sinônimos que a gente pode dar desse tipo de situação que a gente faz, que também pode ser contornado para um negócio de impacto. Explicando um pouquinho o que é um negócio de impacto: é uma solução que você arruma onde vai tirar da natureza algo que ia agravar a natureza, ou seja, está contribuindo com o meio ambiente através de uma solução que você pensou. Essa solução você vai contribuir de qualquer maneira, ou reduzir a jornada de trabalho de alguém, ou reduzir um trabalho braçal, ou reduzir também os impactos nessa situação. Quando eu comecei aqui na Escola de Unimed, com o projeto de lixo eletrônico, tinham duas principais vertentes. Uma era isso aí: reduzir o número de lixo que era descartado de forma incorreta na natureza, e também aproveitar desse material que era descartado e dele extrair algumas riquezas. Como assim, como riquezas? Os principais materiais encontrados em abundância no lixo eletrônico está entre eles o alumínio e o cobre. Para ter uma ideia, hoje o cobre é um dos materiais preciosos mais caros. 1 quilo de cobre em média está R$42. Aqui, quando a gente fez com os alunos, a gente conseguiu fazer 2,5 kg. Então foi massa que a gente vendeu com os alunos, fez essa venda, e aí deu para fazer uma confraternização entre eles também. Mas tem muito cobre e muito alumínio, além também do plástico. O plástico aí em abundância. E aí o plástico a gente não efetivou o projeto até o final, porque faltou tempo, acabou o ano e acabou o contrato também, não deu para fazer isso. Mas dá para também fazer isso aí, que é com o plástico. O plástico você pode transformar ele em tijolo ecológico, certo? E entre outras coisas. Então eu vou abrir para vocês algumas perguntas sobre essa dúvida. É um projeto bacana, isso de trabalhar com lixo eletrônico, certo? Vários locais já aderiram a essa modalidade, inclusive na cidade aqui de Penedo. Eu vou falar um pouquinho mais, se deve ter alguma pergunta, eu aproveito para responder com... Bem, eu tenho uma séria dúvida sobre meta-reciclagem. São só apenas plástico, cobre e alumínio que pode ser reutilizado? Ou tem outros tipos de materiais que eu posso usar? Boa pergunta. Então, a princípio, o material mais fácil, os materiais mais fáceis pessoas que dá para se extrair rapidamente são o alumínio, o cobre e o plástico, certo? Mas existe um outro material muito precioso, que é o material mais precioso, que é o ouro. O ouro 24 quilates, que é o ouro encontrado nos encaixes. Toda a parte que tem encaixe lá, por exemplo, uma memória do computador, ela tem a parte do pente da memória que você encaixa. Toda aquela parte de encaixe, ele é revestido com ouro 24 quilates, porque ele tem uma condução elétrica maior, então ele troca dados mais rápido. Aí existe uma forma que é chamada mineração urbana. Você vai pegar esse material que é rico em ouro 24 quilates e vai passar por um processo químico, onde você vai transformar ele, que ele está no estado sólido, ele vai para o estado líquido, depois ele volta para o estado sólido através de alguns aditivos químicos. Só que é um processo que envolve um pouco mais de cuidado. Aí a pessoa química, talvez ele possa ajudar ou não, porque é um processo um pouco perigoso. Quais são os benefícios que a meta-reciclagem traz para a comunidade local? Pronto. Um dos principais é o descarte correto desse material. Onde quando você vai iniciar um projeto desse, pode ser um ponto de coleta. Ou seja, ponto de coleta é um local, digamos que a escola seria um ponto de coleta. A gente teria locais onde você ia colocar pilha, bateria, equipamento eletrônico queimado, equipamento eletrônico que está em desuso, não está queimado. Beleza? Esse seria o primeiro ponto. Ser um ponto de coleta. Já estaria evitando descartar no meio ambiente. O segundo ponto é a geração de renda. Porque nesse material que está funcionando, mas não está sendo utilizado, você pode voltar ele para o mercado novamente. Ou seja, limpa, conserva, dá uma tapinha nele, melhorou ele, bota para vender. Ou para doar ao pessoal que não tem. A outra forma de lucro, além de revender o material que está lá, é o material que veio quebrado.
em parceria com alguém que faz eletrônica, por exemplo, pode levar para ele conserta, você volta também esse material para o mercado em forma de venda ou doação. E um outro é, como foi na outra pergunta, é extraindo material precioso, como o alumínio, o cobre e o plástico. Assim também, como a meta-reciclagem ela pode reduzir os impactos sólidos da sociedade? Pronto. Os impactos reduzidos tem essa questão do financeiro, né? Você pode montar uma empresa de impacto. O que é uma empresa de impacto? É uma empresa que ela não começa como uma cooperativa nem como uma ONG, mas sim uma empresa que começa, é feito em ambientes públicos, pode ser feito em ambientes públicos, mas ela começa com sim visando o lucro. Então aí extraindo, como foram as perguntas, extraindo esse material precioso se reverte em venda. Essa venda é o que vai capitalizar a empresa, beleza? Outro impacto é naquilo. Geralmente, todo esse lixo eletrônico, principalmente os que usam bateria, eles têm silício, certo? Eles são formados de silício. Silício é um material químico que quando descartado no meio ambiente de forma incorreta, ele contamina o solo e as águas. Os lençóis fluviais que estão passando. Mais alguma? Gostaria de saber se existe algum lugar em Alagoas para fazer o descarte adequado desses lixos eletrônicos. Isso. Existe em Alagoas e existe aqui em Penedo também. Tem uma cooperativa que está em parceria com a Prefeitura de Penedo que eles já fazem essa coleta seletiva, que é da engenharia reversa, logística reversa. Mas, como aqui já existe, se você pegar o material, vocês montarem um projeto aqui, pegar esse material, for colocar para lá, eles vão querer como doação, não como venda, beleza? E aí tem aquela questão. Então eu posso fazer isso aí, eu posso ser uma concorrência dele? Pode. Vocês podem montar também, é só ter o espaço e montar também um ponto de coleta, que isso eu acho mais interessante. Que assim como eles também estão faturando, porque o pessoal vai lá como doação, vocês podem faturar aqui, porque aí vocês vão estar recebendo esse material e fazer todo o passo a passo, desde a triagem, a desmontagem, a extração do material precioso, certo? E aí, por último, se caso você não queira mais algum daquele material, aí vocês fazem o descarte com eles lá, que aí eles têm outros métodos que eles já estão um pouco mais tempo nesse negócio. Por qual motivo os aparelhos tecnológicos são, descartados com frequência? Geralmente, a maioria desses aparelhos são descartados frequentemente por causa do mercado e do capitalismo. Então, há uma ideia que, geralmente a gente não é muito explicado para a gente, mas todo projeto que vocês vão fazer, eles têm início, meio e fim. A gente acha que está acostumado como se uma coisa fosse para sempre, demorasse muito, mas todo projeto em uma indústria que visa lucro, eles têm início, meio e fim. Então, você começou, por exemplo, o iPhone começou no primeiro modelo dele lá, certo? Podem ter certeza que quando iniciaram o projeto, quando Steve Jobs começou o projeto, ele sabia quantos anos ele ia ter aquele projeto. Quando chega essa data, eles param, descontinuam. Por quê? Daí vai nascer a outra versão do projeto. E assim sucessivamente. Por isso que hoje em dia está esse descarte enorme. Se a gente for ver, são toneladas e toneladas de lixo eletrônico produzido por ano por questão da versão, do versionamento. Eu estou a versão 12, mas já tem a versão 13, daqui a pouco tem a versão 14. E aí, por que eu descarto com frequência e mais rápido os dias? Porque quando eu lanço, eu estou na 12, que eu vou lançar na 15 já, eu paro de atualizar as minhas versões anteriores. E aí fica um equipamento perfeito, mas que só teve um período na história de ser usado. Boa tarde, Márcio. Sabendo da má reutilização, do má descarte dos materiais eletrônicos, no seu ver, como poderíamos passar essa barreira? Bom, a forma de ultrapassar, como dito aqui no início, é justamente isso. Quando a gente está na cidade, por exemplo, Penedo, geralmente a maioria do pessoal diz, mas Penedo não tem trabalho, certo? Não tem um trabalho. Com a visão do empreendedor,
em todo empresário é assim. Se não existe a oportunidade no local onde você está morando, cria a oportunidade. Então, se eu só tenho uma empresa que faz a reciclagem aqui e eu criar esse centro onde eu vou receber, processar e descartar depois da forma correta, então essa daí seria uma boa solução. Como a gente poderia conscientizar as outras pessoas sobre a meta-reciclagem? Bom, então, uma boa conscientização é você ter a solução para a meta-reciclagem. E tipo, nada adianta a gente falar, a meta-reciclagem é boa e tal, você tem que descartar o material no local certinho, fazer tudo isso aí, mas sim, você está dando só a ideia. E a solução? Desmontaram já um local de descarte? Deslocaram um ponto de descarte? Então, quando você chega dando essa ideia e com a solução, eu estou falando isso para vocês, estou explicando para vocês sobre a meta-reciclagem, e lá na escola a gente está com um projeto onde tem um ponto de coleta e descarte, você pode trazer esse material e descartar lá. Então, acho que seria uma boa solução. A gente já montar de início um ponto de coleta, porque aí quando vocês forem propagar essa ideia, já propaga da forma que seria até um vampiral para vocês. Eu já estou divulgando, já estou esperando, então daqui a pouco esse material vai chegar aqui para mim, certo? Porque assim, o lixo eletrônico é muito bom de trabalhar com lixo eletrônico, sobre o que vocês estão conversando agora com esse projeto, é que aquele negócio, toda empresa, o que mais custa numa empresa é a matéria-prima. O que é a matéria-prima? É o material para ela produzir alguma coisa. Por exemplo, a nossa região aqui, que tem indústria de cana, não é isso? Indústria de açúcar. A matéria-prima para fazer o açúcar é a cana-de-açúcar, beleza? E onde a usina ela investe muito para poder plantar, cortar, colher e depois produzir. No lixo eletrônico e na meta-reciclagem, o bom benefício para vocês é que essa matéria-prima ela vem de forma gratuita. Então, quem vier descartar com vocês, caso vocês montem um ponto de coleta, vai descartar aqui e vocês vão ter só o trabalho agora aqui de botar isso para funcionar. Entendeu? Mais alguém? Sim. Como a meta-reciclagem se diferencia da reciclagem tradicional? Certo. Porque assim, na reciclagem tradicional, geralmente que a gente vê nos ambientes aí, a gente tem só o vidro, o papel, o plástico e os resíduos sólidos, né, que a gente dessas coisas. A meta-reciclagem, como é que você vai fazer lá? Você vai ter cobre, alumínio, plástico, baterias, pilhas, entendeu? Placas, circuitos eletrônicos, componentes eletrônicos. Essa é a grande diferença. No lixo eletrônico você vai ter que ter não só aquelas 4 cores da reciclagem, você vai fazer várias e várias distribuições. E dependendo do equipamento que vem, tem muito do equipamento que tem os 3, que vai ter lá cobre, alumínio e plástico em abundância. Mas aí também vai ter componentes que vão estar sobrando. Por exemplo, se eu abrir lá uma TV, na TV e como qualquer outro material eletrônico, quando o equipamento queima, por exemplo, o celular queimou, parou de funcionar. Nunca um equipamento eletrônico ele vai queimar tudo de vez. Não, só se for cair um raio em cima dele. Mas ele parou, por exemplo, o celular parou. Quando parou de funcionar, o quê? Ah, parou só a tela? Beleza. Tirei a tela, mas sobrou o quê? Sobrou a placa-mãe, sobrou a bateria, sobrou a carcaça, sobrou os botões. Então isso é a diferença da meta-reciclagem. Que é uma separação muito mais detalhada. Na reciclagem tradicional, você separa só o quê? Papel, plástico, resíduos sólidos e vidro. Tranquilo?